tarde, meu nome é Luan. Boa tarde, meu nome é Abraão. A gente vai falar um pouco de manejo sanitário. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o cavalo para a baia e rasquear ele. Que a gente faz isso diariamente ou toda vez que a gente vai pegar o equino para trabalhar ele, ou que seja para sair para um passeio, alguma coisa assim. O trabalho que a gente usa para rasquear o cavalo diariamente é primeiramente remover os pelos velhos, retirar um pouco as sujeiras deles e fazer a renovação de pelo. No caso também pro próprio cavalo tá renovando os pelos, e a raspadeira em si, ela passando, ela estimula a circulação, o sistema circulatório do cavalo. Então, aqui já dentro da baia, a primeira coisa que a gente faz quando entra é a limpeza dos bebedouros e comedouros. Isso aqui a gente faz para ter a facilidade, usa esse tipo de bebedouro para lavar eles diariamente. Porque isso aqui pode acumular restos de alimentação, isso tudo aí fermenta a água, isso não faz bem para o cavalo. Terminando de limpar os bebedouros, a gente vai colocar a comida. A gente retira esse resto de comida que sobrou, joga fora, porque ele fermenta e o cavalo comendo ele pode dar uma cólica. Então a gente tem que retirar esse resto de comida e trazer uma nova. O próximo passo que a gente vai fazer é retirar as fezes e igualar a serragem dentro da baia. Acabando de retirar as fezes do animal, a gente vai trazer tanto o volumoso quanto o concentrado e já fornecer pro cavalo. Na hora que ele entrar na baia já tem tudo. Contanto que uma das coisas também que é muito importante é o sal mineral à vontade. Isso aqui não pode faltar hora nenhuma pro cavalo. Agora que já a baia está limpa, a gente põe um prato, que é o volumoso, que fica à vontade para eles. Esse prato a gente põe ele em duas porções. Uma de manhã, cedo, por volta de 8 horas, e a outra às 5 horas da tarde. E a ração a gente fornece junto ao mesmo horário, às 8 e às 5 horas também. Uma das coisas que a gente tem que fazer também, de 2 em 2 meses aqui, a gente tem o costume de dar o vermífugo pro cavalo. A gente dosa o peso, pelo peso, fez a quantia de peso aqui, a gente vem, coloca a mão aqui na boca, no canto, aqui do cavalo, e vai aplicando. Esse é um vermífugo via-oral, a pasta via-oral. E também tem as vacinas, que são anualmente. Então, a gente aplica por aqui. Tem gente que aplica no pescoço, a gente pode estar aplicando ela no pescoço. Para ter uma ideia de onde aplicar, a gente faz um triângulo aqui, para saber na musculatura, e aplica aqui nesse local. Tem outras pessoas que já gostam de aplicar aqui em cima, e outras que já aplicam aqui. A gente usa o Puron, que é um remédio que ele aguenta tanto sol quanto chuva, e é mais fácil para
para a gente estar fazendo de manutenção. Esses animais aqui a gente vai jogando aqui lateralmente até dar a dose de cada animal. Esse remédio a gente não utiliza muito em animais de baia. Ele sempre dá uma... como ele é mais oleoso, ele garra no pelo, fica mais sujo. E o animal de baia, por quase sempre ser animais de esporte, de prova, que são animais que precisam estar sempre com o pelo intacto em dia, a gente não usa muito dele, a gente banha, mas com remédios diluídos em água. E muitas das vezes também o próprio animal de baia... Janete, quais os principais passos para se ter um manejo sanitário adequado? Bom dia, Bianca. É um prazer falar a vocês aqui sobre o manejo sanitário de equinos e a realidade do dia a dia em Aras. Porque essa pergunta sua é pertinente, porque o que você vê nos livros e no dia a dia dentro da faculdade, às vezes essa realidade não se traduz da mesma forma dentro de uma propriedade. Por ser médica veterinária, claro que eu tenho uma facilidade maior com esse manejo, mas mesmo assim a realidade do dia a dia, as dificuldades com funcionários, com topografia, com condições de baia, interferem também nesse manejo sanitário. Eu falo que o mais importante é você ter noção do espaço que você tem na sua propriedade para depois ter um número adequado de animais, coisa que na maioria das vezes a pessoa faz ao contrário. Então, o que nós precisamos para ter um Aras? Tem que ter baia adequada, em condições de higiene favorável, número de funcionários suficiente para que você consiga limpar essas baias em tempo hábil, porque se você não tiver essa condição, fatalmente você vai ter problema de ranilha, problemas de respiratório, vários problemas inerentes a isso. Depois disso, você tem que tomar certos cuidados com a introdução de novos animais ao Aras. O que é isso, esse cuidado? Você tem que saber se esse animal já veio com vacinações completas e mesmo que ele venha com essa informação, mas sem documentação, você deve colocá-lo de quarentena. Para você ter tempo hábil de fazer essa vermifugação, controle de ectoparasitas. Por quê? Se você traz um animal com ectoparasitas e a sua propriedade não tem, ele vai expor os seus animais a um risco de ter uma riqueza. E vice-versa, se sua propriedade tem ectoparasitas e esse animal não tem, da mesma forma ele pode ficar acometido. E da mesma forma ocorre com as vacinações, você tem que saber se esse animal está adequadamente vacinado e existem doenças que não têm vacina. Então você tem que saber se esse animal está negativo para isso, que é o caso da anemia infecciosa equina e morbo. Em que idade o animal deve ser vermifugado e em qual frequência? Olha, esse manejo também varia de propriedade para propriedade. Você tem que entender que a endemia, as condições de cada propriedade vai te determinar qual a frequência de vermifugação que você tem que fazer. Em livros a gente encontra que aos 60 dias o animal deve ser vermifugado pela primeira vez. Eu faço aos 30 com os potrinhos da minha propriedade. Repito com 21 a 30 dias, depois passo um manejo a cada 3 meses. Não passo de 3 meses para repetir a vermifugação. Mas por que eu te falo da realidade da propriedade? Se você tiver uma propriedade que o manejo das pastagens seja ruim, ele é uma pastagem que fica sempre rasteira, nós vamos ter que ter uma intensificação nesse tempo de vermifugação, ele terá que ser mais curto. Quais as doenças que mais acometem os equinos e como a gente pode fazer para evitar elas? Olha, as doenças hoje que nós temos em quantidade maior é a influenza equina, a gripe equina. Depois, infelizmente, nós ainda temos casos de raiva equina no país, apesar de muito trabalho sobre vacinações, explicações, ainda temos casos. E recentemente nós estamos tendo um aumento do número de encefalomielite. Então, essas vacinações existem com facilidade, até numa mesma vacina você já encontra vacina contra influenza, tétano, rinopneumonite, leptospira, de suma importância para você manter o manejo sanitário da sua propriedade.
Agora, as pessoas levam em conta só quando o animal está falecendo. Então, influenza não é uma doença que mata, mas ela predispõe o animal para vários outros, igual no caso do garrotilho. Então, os animais que têm essa vacinação, você diminui o custo da produção do equino, você mantendo as vacinações em dia. Essas vacinações você deve fazer por volta de 3 a 4 meses de idade, os potros, repete de 2 a 4 semanas nos potros, faz o reforço, depois ela tem que ser semestralmente, porque a leptospirose, por exemplo, não dura mais do que 6 meses a vacinação, e então nessa frequência você deve fazer a cada 6 meses. Os animais adultos, se nunca foram vacinados ou se você não sabe, você faz uma prima vacinação, repete aos 30 dias e faz os reforços semestral ou anual, dependendo de qual vacina. Sim.